Salve Danizudos e Danizudas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando aqui a nossa saga. Perguntas difíceis para os Mormons, parte 3. No vídeo passado eu falei um pouco sobre a geografia e algumas coisas que eram mencionadas no livro de Mormon e que não há um consenso entre os historiadores. Só relembrando a vocês, essas perguntas têm por base da crítica de um casal, Gerald e Sandra Tanner, que eles são historiadores, antes eram membros da igreja, e há mais de 30 anos eles faziam um trabalho de história contra o livro de Mormon. Então eles são antagonistas ao livro de Mormon. E baseado neles que foram feitas essas perguntas que são difíceis de resolver. Hoje eu tenho aqui sobre o roteiro do livro de Mormon, né? As corridas do livro de Mormon. O vídeo não ficar tão extenso, eu vou colocar algumas, tá? Até para não cansar para quem está vendo. Pergunta número 1. Por que nomes gregos como Laconeus, Timóteo, Jonas e Alfa e Ômega aparecem em um livro que não deveria ter absolutamente nenhuma influência grega? Como eu já falei anteriormente, baseia-se aqui na linguagem de quem estava compilando os registros. Tá? É de conhecimento que Alfa e Ômega se refere a Jesus Cristo, certo? E Alfa e Ômega é mencionado na Bíblia. Muitas coisas que estão na Bíblia vão estar no livro de Mormon e não havia ali uma necessidade de que Joseph fizesse uma tradução desses nomes, né? Então, até para não gerar um conflito ali de coisas, o autor preferiu manter. Número 2. Por que não existe outros exemplos de egípcio reformado na América Antiga? Curioso, se você for levantar isso de uma forma geral. Mas se for levantada de uma forma restrita, é algo perigoso. Eu poderia usar da mesma forma o Esperanto hoje. O Esperanto hoje não é considerado um idioma, mas ele é falado. É uma língua artificial, vamos dizer assim. O egípcio reformado seria a mesma ideia. Seria uma língua artificial apenas para compilar os registros. Trata-se do egípcio, só que de uma forma mais adaptada. O próprio Charles Anton reconheceu que os caracteres tinham sim traços de forma egípcia, mas quando ele viu que se tratava ali de algo que envolvia ministério de anjos, ele rasgou. Ele até pediu para que fizesse a tradução, mas Oliver Cowdery, Martin Harris, disse: não posso te dar porque ele está selado. Então que menciona-se a fala do Charles Anton: não posso ler um livro que está selado. Que dá de encontro à profecia do livro de Isaías. Em nenhum outro lugar você vai achar isso. Terceiro, porque não existe nenhuma relação linguística entre qualquer língua nativa americana e o egípcio antigo ou hebraico. Há muitas coisas ainda a serem descobertas, então isso não pode ser de uma forma conclusiva. Tá. Isso vai para os arqueólogos, como já falei no vídeo anterior, eu vou mencionar de novo. Cerca de 80% de coisas das nações pré-colombianas ainda não foram descobertas. Falta ainda descobrir. Temos ainda conhecimento de 20%, mas falta 80%. O que conhecemos hoje é apenas uma pontinha de um imenso iceberg. Tá? Existe muita coisa que ainda está para ser mostrada, como isso tem por base até em uma regra de fé nossa. Não na regra de fé. Cremos em todos que Deus revelou
revela e ainda revelará muitas coisas grandiosas concernentes a seu reino. Então, essas coisas estão ainda para serem reveladas. Como a língua do livro de Mormon evoluiu tão rapidamente para línguas indianas não relacionadas? O indo-europeu é muito antigo, muito mais antigo que o período do livro de Mormon. Contudo, vestígios do indo-europeu existem por toda a Europa e partes da Ásia. Isso é mais um erro de interpretação. Não podemos supor que o livro de Mormon englobava todo o continente aqui. É apenas uma parte. Tá? Não podemos comparar, de novo, não podemos comparar o lado oriental, que é um lado muito mais antigo, tem muito mais história, do que o lado ocidental, que tem muita coisa a ser descoberta. São duas coisas que não podemos colocar ainda na balança. O lado de lá, o lado oriental, existe muita coisa que foi descoberta, porque tem muitos anos que foram feitas ali pesquisas arqueológicas. Né? Então, muita coisa ainda a ser descoberta ainda. E aqui não podemos criar uma conclusão com relação à geografia, ao idioma, às coisas que existem aqui. Tudo que temos hoje são relatos, mas não são conclusivos. Nem a própria Bíblia tem 100% ainda de coisa. O que gera muito debate ainda. Eu ainda vou colocar, meus queridos, sobre as questões da Bíblia. Terminando aqui, eu prometo fazer o da Bíblia. Existem suposições ali de erros, de coisas até que eles consideram anacrônicas. Mas vamos prosseguir aqui. Número 5. Por que são conhecidos apenas 4 tipos principais de sistemas de escrita mesoamericanos, nenhum na América do Norte pré-colombiana? Novamente, ainda não foi descoberto. Porque a transcrição de Anton, que contém cópias dos supostos caracteres de egípcios reformados, não pode ser identificada com nenhuma forma de egípcio. Os únicos 3 egiptólogos que analisaram afirmam que ela não contém nenhum egípcio. Curioso? Mas só relembrando o que eu falei. Charles Anton fez essa declaração, só que não há registros porque ele destruiu. Tudo que temos hoje de conhecimento é um relato de um encontro de Martin Harris, entre Martin Harris e Charles Anton. Levando-se também em conta que as coisas variam de local para local. Egiptólogos, eles interpretam muito de forma subjetiva. Eles não vão considerar isso de uma forma teológica. Eles vão sempre considerar de forma acadêmica e arqueológica. Não podemos, por base, colocar somente as opiniões dos egiptólogos. Sendo que também não há um consenso até entre os arqueólogos. Isso eu falando de uma forma mais teológica. Até os próprios arqueólogos, eles vão diferir de coisas que estão na Bíblia. Uns vão ter um entendimento, outros vão ter outros, e assim por diante. Se o livro de Mormon se passa fora da Mesoamérica, como Nova York, onde supostamente feito o Monte Cumora, porque as línguas escritas da América Latina são encontradas apenas na Mesoamérica. Não se há uma conclusão disso. É uma pergunta difícil de se responder se levarmos em conta tudo que temos de registros em relação a isso. Tudo que podemos afirmar que não há uma conclusão quanto a isso. O que existe são suposições. O livro de Mormon se encontrou no Monte Cumora. Cumora, a palavra Cumora eu já mencionei em alguns vídeos antes.
que significa lugar de fogo. Há suposições de onde pode ter sido a última batalha entre nefitas e lamanitas. Além do que foi mencionado em Nova York, não há ainda uma certeza com relação de onde se passa a batalha, porque isso não há ainda muitos detalhes com relação a isso. Porque nenhum dos nomes próprios do livro de Mormon, como Neph, Laman, Zalena, foi encontrado em todos os muitos escritos descobertos na Mesoamérica. Duas posições podemos fazer aqui. Ou eles eram um grupo muito pequeno, muito restrito, ou eles se mesclaram e acabaram. Mas seria uma pressuposição de que foi criação de Joseph. Joseph teria que ser muito esperto para criar nome de lugares, nomes de pessoas, que houvesse ali um significado ali até razoável. Nome de moeda, nome de animal, que é mencionado com mãos e coleirões. De onde foram tirados esses nomes? Foi Deus que inventou? Não há lógica nenhuma quanto a isso. Corrida do livro de Mormon. Se o livro de Mormon for verdadeiro, por que os índios não se tornam brancos quando se convertem ao mormonismo? Na verdade, até se tornam. Isso é mencionado ali entre terceiro e quarto Nef. Inclusive, um dos Lamanitas se torna profeta, que seria Samuel. Eles falam, eu vou colocar aqui abaixo a citação, mas fala, não de forma imediata, que não é assim quando eles se convertem, mas eles se tornam brancos, vamos dizer assim. O que dá disso aqui da maldição sendo quebrada. Porque nenhuma das tribos indígenas é racial ou geneticamente igual aos hebreus. Ele coloca aqui. Os indígenas americanos são todos de origem, vou mencionar aqui a palavra, mas seria mongol. Tá? Aqui é uma pressuposição como se fosse totalmente pura, como eu expliquei nos 2 vídeos anteriores. Não devemos supor que haviam só os nefitas de tribo ali. Existiram 7 tribos partindo de Leí. E os próprios filhos de Leí foram incentivados a casarem-se com as filhas de Ismael, que eram descendentes israelitas. Por essa questão genética, tal, tem que se levar em conta também que haviam 7 tribos, pelo menos 7 tribos partindo de Leí. Daniel, são nações consideravelmente pequenas. Fala que milhões foram assassinados. É mais por conta da linguagem. Assim como havia no livro de Números, não há um consenso entre arqueólogos sobre a questão dos números. Às vezes usavam isso de hipérbole, que é muito comum. Não há demérito nenhum. Isso não tira o lado sagrado das escrituras. E ninguém também vai questionar a questão dos números que tem na Bíblia. Vamos lá. Por que Joseph Smith enviou missionários aos Lamanitas, se os indígenas americanos da época não eram realmente Lamanitas? Aí fala, e certamente considerava os indígenas como Lamanitas, mesmo que os ideatores da igreja não acreditem mais nisso. Pronto. Tá.
Seria uma forma do lado ocidental de dizer que eram gentios. Não há problema nenhum em dizer isso. Então, Amanita seria o povo do convênio, né? Descendentes literais da casa de Abraão. Peraí, não li o restante. Ele me falou de um registro sagrado que foi escrito em placas de ouro. Eu vi, na visão, o lugar onde eles foram depositados. Ele disse que os indígenas eram descendentes literais de Abraão. Tá? Indígenas, toda a vida, tem a parte gentil, certo? Da mesma forma como existe na casa de Abraão, algumas tribos que cabem ali serem agregadas. Isso nós chamamos de coligação literária de Israel. Fazemos isso por pregar o Evangelho. O Amanita seria uma forma precisa do lado ocidental para dizer que era a nação gentil. Os gentios que ainda não conheciam o Evangelho. Testemunhas do livro de Mórmon. Por que as testemunhas só puderam ver as placas com olhos espirituais? Que testemunha você está falando aqui? Porque alguns tocaram. Isso aqui é uma questão de interpretação. O próprio Martin Harris tocou nas placas, Oliver Cowdery ele tentou traduzir. Quem já leu o Doutrina e Convênio sabe o que eu estou falando. Não devemos pressupor que Joseph traduziu tudo. Houve uma parte que Oliver Cowdery tentou. Quando ele tentou traduzir, ele viu. Se as placas fossem reais, por que seria preciso fé para vê-las? Como poderia ter traduzido sem as placas, como disseram seus escritos, se eles realmente estavam fazendo a tradução literal de objeto físico? Pergunta interessante. Se as placas fossem reais, por que seria preciso fé para vê-las? Mas eles viram. Eles tocaram. É uma pergunta mal interpretada aqui. A pessoa que fez a pergunta está pressupondo que as pessoas que viram não tocaram, mas tocaram. Número 3. Por que a igreja agora exalta as testemunhas de Jeová se Joseph Smith as condenou? Existe sim uma citação, mas ela está... a pessoa que fez a pergunta também colocou de forma errada. As testemunhas de Jeová elas não são nossos inimigos, pelo contrário, são cristãos como nós, buscam a Cristo como nós. Sim, temos divergências em muita parte de nossa teologia, mas nunca não há indícios que Joseph condenou o testemunho de Jeová, até porque Joseph não era vivo na época da testemunha de Jeová. Esse é o ponto. As testemunhas de Jeová só vão surgir bem depois. Tá? A pergunta aqui mal colocada. Por que a maioria das testemunhas deixaria a igreja? Tem a questão humana. Infelizmente, a parte humana faz com que você tome decisões. A gente vê que até mesmo o livro de Mórmon aponta que mesmo Laman e Lemuel terem visto o anjo, eles fizeram o que fizeram com Neve. Estava prejudicando eles. Judas andou com Jesus e traiu. Devemos considerar também esse ponto. Se Judas conseguiu trair o próprio Salvador, que fazia milagre, que
falava coisas boas, que estava o tempo todo fazendo bem. Como que Judas criou coragem para atrair o Salvador? Se deixou ser dominado pelo inimigo. E as testemunhas, infelizmente, não estavam imunes quanto aos ataques de Satanás. As pessoas, infelizmente, são seduzidas por coisas do mundo e fazem com que os caminhos do Senhor sejam pervertidos. Infelizmente, isso aconteceu com as testemunhas, aconteceu com Thomas B. Mesh, que era presidente do Qual dos Doze, e posteriormente foi excomungado. Mas ele jamais negou o testemunho que ele teve. Apesar do que ele fez, ele jamais negou. Porque Brigham Young disse que as testemunhas duvidaram e desacreditaram em sua experiência. Algumas das testemunhas, do irmão que manusearam as pragas e conversaram com os anjos de Deus, ficaram posteriormente em dúvida, desacreditaram que alguma vez tivesse visto um anjo. Isso está de forma mal colocada. Certo? Alguns críticos já levantaram essa hipótese. Todavia, eles não negaram o testemunho que eles tiveram. Porque todas as testemunhas, exceto Martin Harris, eram parentes de Joseph ou Dave Whitman. Há possíveis razões. Né? Devemos considerar que os Whitman alojaram Joseph. Né? E aí vem a questão da parentela. Vou pegar aqui só para situar a vocês as testemunhas. Vamos lá. Tem depoimento das 8 testemunhas. As 8 testemunhas que viram depois. Tem Christian Whitman, Jacob P. Whitman, Pete Whitman Jr., John Whitman, Hiram Page, Joseph Smith Sr., Harry Smith, Samuel H. Smith. E aí as testemunhas, as 3, você tem Oliver Cowdery, que não era parente de Joseph. Você tem Martin Harris, que não era parente de Joseph. Você tem Hiram Page, que não era parente de Joseph. O resto era Whitman, os próprios Whitman abrigaram o profeta quando ele precisou de um espaço ali para traduzir o livro de Mormon. Eles forneceram boa parte de sua fazenda para custear o livro de Mormon e também para alojá-los de forma adequada para que eles tivessem um lugar ali mais tranquilo, para que houvesse ali uma tradução sincera. É isso, meus queridos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Dê seu joinha. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, que eu vou dar sequência a essa série que particularmente eu estou amando fazer. E é isso. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo.